Um cristão pode ser possesso por Kenneth Hagin. As pessoas têm turvado a água neste assunto dos demônios. É de se lastimar que a igreja caia ou na vala de um lado da estrada ou na vala do outro lado, em vez de viajar pela parte do meio. Houve-se uma pergunta: um cristão pode ser possesso? O homem é um espírito, tem uma alma e vive num corpo. Quando a pessoa está plenamente possessa, endemoniada, o diabo assumiu o controle sobre seu espírito, sua alma, mente e sobre o seu corpo. A pessoa seria considerada demente. Aqui nos Estados Unidos, por termos tanta luz e tanto cristianismo, raras vezes vemos uma pessoa verdadeiramente endemoniada. Meu genro, por exemplo, não era possesso pelo diabo, ele cedeu ao diabo. O louco de Gadara, diz a Bíblia, era possesso de espírito imundo e tinha uma legião. Marcos 5,15. Um só demônio o possuía, uma legião habitava nele. Foi completamente dominado, espírito, alma e corpo. O cristão não pode ser dominado no espírito, na alma e no corpo. Logo, o cristão não é endemoniado. Mas aqui temos outra pergunta. O cristão pode ter um demônio? Decididamente, sim. Algumas pessoas são possessas pelo dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Domina-as. Eu tenho dinheiro, mas não estou possesso pelo dinheiro. Alguém pode ter um demônio sem estar possesso. Às vezes isso acontece na carne e no corpo. Ao lidar com as enfermidades, Jesus às vezes expulsava um demônio. Em certo caso, por exemplo, Jesus disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Marcos 9,25. Aquele demônio não estava no espírito da pessoa, estava no seu corpo. Efésios 4,27. Não deis lugar ao diabo. Se o cristão conhecer os seus direitos e souber manter o diabo no lado de fora, este não pode entrar, mas se não, ele poderá entrar. Muitos cristãos cedem inconscientemente ao diabo e não o fazem deliberadamente, simplesmente desconhecem algo melhor. Tenhamos clareza nesse assunto. Não sejamos levados pelo fanatismo, mas não vamos lá para o outro lado, ao ponto de negar a existência dos demônios. Quando o diabo está operando em certas igrejas, negam que o diabo e os demônios sequer existem. Corinto era uma cidade libertina. Espíritos imorais que dominavam a cidade conseguiram entrar na igreja. Paulo escreveu para a igreja em Corinto dizendo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. 1 Coríntios 5,1. Certamente a igreja era salva, certamente eram cheios do Espírito, mas vou lhe dizer isso, aquela não foi a última igreja onde os demônios penetraram. 3 passos necessários para a libertação. 3 coisas são necessárias para levar os outros à libertação e à vitória sobre os demônios. Em primeiro lugar, você deve ser um filho de Deus. Os 7 filhos de Seva viram Paulo expulsar os demônios em nome de Jesus, e então eles experimentaram fazer a mesma coisa, e acharam um homem possesso por espíritos malignos. E disseram: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Atos 19:13. O espírito maligno usou a voz do homem e disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Versículo 15. Então aquele único homem em quem estava o espírito maligno saltou sobre aqueles 7, venceu-os e assenhorando-os com suas roupas, de modo que fugiram daquela casa nus e feridos. Não tinham o direito de usar aquele nome. O nome pertence aos filhos de Deus. O nome pertence a nós. Para usarmos este nome, devemos ter certeza de sermos filhos de Deus. Em segundo lugar, você não pode ter no coração qualquer pecado não confessado ou não perdoado. Se você tiver, os demônios rirão das suas orações. A Bíblia diz: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3,21. Você também terá ousadia na presença dos demônios. Não deixe o diabo perturbá-lo a respeito da sua vida passada. Se você confessou o que fez, está perdoado. 1 João 1,9. Ria na cara dele. Em terceiro lugar, você deve conhecer o poder do nome de Jesus e como usá-lo. Jesus os aniquilou, e isso significa que os reduziu a nada. Agora estão sendo reduzidos a nada por nós. São condenados a desaparecer finalmente. Mas agora mesmo estão sendo reduzidos a nada, porque Jesus os derrotou e nos deu seu nome para usar contra eles. Em meu nome exercerão autoridade sobre eles, disse Jesus. Outra maneira de dizer isso é: em meu nome os demônios serão incapacitados, serão reduzidos a nada. Quando você souber disto, fará conforme eu faço.
Quando o diabo ataca, começo a rir e digo: nada, vai saindo daqui. Chamo-o de nada. Algumas pessoas abrem a porta para o diabo dizendo: pode entrar. Levantam-se da igreja e o glorificam, testificando a respeito de tudo quanto ele está fazendo. Gosto da maneira de a Nova Bíblia inglesa expressar o caso. 1 Coríntios 2,6. Não uma sabedoria que pertence a esta era passageira, nem a qualquer dos seus poderes governantes que estão declinados para o seu fim. Declinando para o seu fim. O diabo tem ludibriado o mundo da igreja. As pessoas sempre comentam como o diabo está ficando forte. A Bíblia diz que ele está em declínio. Não está ficando cada vez mais forte, muito menos em nossas vidas. Está declinando para o seu fim. Por que está mantendo o domínio em tantas vidas? Porque as pessoas não conhecem o poder do nome de Jesus. E é esta a razão da existência deste livro, para ensinar às pessoas quais são seus direitos e privilégios. Agora, examinemos várias traduções de 1 Coríntios 2,6. Almeida Revista e Corrigida. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mofá. Só que não é a sabedoria deste mundo, nem dos poderes destronizados que governam este mundo. Tradução literal de Young. A sabedoria que não é desta era, nem dos governantes desta era, daqueles que estão se tornando inúteis. E a ampliada. Transmitimos mesmo uma sabedoria superior, mas realmente não é uma sabedoria da presente era deste mundo, nem dos líderes e governantes desta era, que estão sendo reduzidos a nada e que estão condenados a desaparecer. E W. Kenyon escreveu: não posso conceber como uma obra bem-sucedida pode ser realizada hoje, nem como os crentes podem estar num lugar de vitória contínua, a não ser que saibam que a origem do perigo acha-se no poder demoníaco. Não pare aí. Algumas pessoas engrandecem os poderes demoníacos, não falam em outra coisa. Kenyon não parou por aí. E que o poder para vencê-lo está no nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Quanto mais rapidamente reconhecemos que os próprios ares ao nosso redor estão carregados de forças hostis que estão procurando destruir a nossa comunhão com o Pai e privar-nos da nossa utilidade no serviço do nosso Mestre, tanto melhor será para nós. Eles existem, estes principados e potestades, e governantes desta era governam. Vemos pessoas visíveis governando como chefes de governos. Por trás do cenário, porém, muito frequentemente os espíritos malignos estão dominando aquelas pessoas. Devemos manter em mente, no entanto, que Jesus despojou os principados e as potestades, e os mesmos principados e potestades com que lutamos, ele despojou publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo.